A paz do Senhor, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Que bom poder estarmos juntos mais uma vez para podermos aprender um pouco mais da palavra do Senhor, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Deus abençoe a sua casa, a sua família, os seus projetos, os seus sonhos, o seu futuro. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua casa e jamais venha faltar a graça e a misericórdia do Senhor sobre a sua casa e sobre a sua família. Eu sou o pastor Richard, estou aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus ao seu coração, ao nosso coração. Que Deus te abençoe tremendamente em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, que a bênção de Deus possa enriquecer a sua casa e a sua família, é o desejo do meu coração. O Espírito de Deus colocou um texto ao meu coração, um texto muito conhecido, muito simples, mas ele se renova a cada dia na nossa vida de maneira poderosa, trazendo direcionamento. Livro do Segundo livro dos Reis, Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Uma história muito conhecida, né? Vamos em um dos milagres realizados pelo homem de Deus, o profeta Eliseu. Uma história muito conhecida que talvez se pareça muito com a minha história, com a sua história. Diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestado de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita azeite sobre todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Este é um texto muito conhecido. Eu quero compartilhar com os irmãos algumas coisas aqui que nos saltam aos olhos, que nos chamam a atenção, chamou a minha atenção. O período onde esse texto foi escrito é um período de crise econômica, crise financeira, crise moral, crise espiritual. Os reis, cada um deles piores do que os outros, abandonaram a Deus, esqueceram a lei do Senhor. O povo vivia de acordo com seus próprios olhos, adorava a Deus no templo, mas também adorava a seus deuses em casa. Era uma crise. E o que nós aprendemos com este texto é que as crises são inevitáveis. Elas vêm para todos. Ela atingiu a casa de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de uma família que servia a Deus. E uma outra coisa que nós aprendemos com este texto é que as crises, elas têm dia e hora para acabar, para passar, não duram para sempre. E isso vai depender do meu e do seu posicionamento. Olha que coisa interessante, o versículo 1 diz assim: É uma mulher, não é uma donzela, não é uma jovem, não é um adolescente, não é uma criança, é uma mulher. Se você quiser riscar aí, pode riscar. Faz um puxado, escreve madura ou maturidade. Maturidade. É uma mulher madura, não é uma mulher qualquer, é uma mulher vivida. Essa mulher talvez possa ser eu e você,
porque as crises são inevitáveis, elas não escolhem grande, pequeno, rico, pobre, homem, mulher. Elas vêm para todos, crente ou não, tementes a Deus ou não. As crises, os problemas, as adversidades vêm para todos. E esse problema atingiu essa mulher. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, ou seja, o seu marido, ele era aluno na escola dos profetas. Escola essa começada pelo profeta Samuel. Ele estava aprendendo o ofício de profeta, para quem sabe ser o sucessor de algum dos profetas. Nessa época que o profeta, líder dessa escola de profeta, é o profeta Eliseu. Ele é o líder dessa escola, Eliseu. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, um homem que tinha, ouviu muitas histórias sobre seus líderes, sobre os profetas, homens que tinham intimidade com Deus. E a esposa desse camarada, dos filhos dos profetas, clamou, gritou. Ela gritou a Eliseu. O nome Eliseu significa o Senhor é salvação. Então, ou seja, ela clamou a Deus na pessoa de Eliseu. Ela clamou a salvação de Deus, pois somente Deus podia salvá-la. Somente Deus pode salvar. E a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aqui ela precisava de uma salvação. E ela foi a pessoa certa. Ela foi a Deus na pessoa do profeta Eliseu. Porque o nome Eliseu significa o Senhor é salvação. O Senhor salva. É certo, muitas vezes, não saber o que fazer. Mas é errado não saber a quem recorrer. Muitos estão na igreja e não sabem o que fazer e também não sabem a quem recorrer. Recorrem a A, recorrem a B, a C e muitas vezes não vai à fonte, a Deus, o único que pode salvar. Procura tantos outros meios, mas não vai a Deus. Mas essa mulher, ela não sabia o que fazer, mas ela foi a Deus. Ela sabia a quem recorrer. E ela foi a Deus, a pessoa do profeta Eliseu, dizendo: meu marido, olha que coisa interessante, meu marido, e você sabe que o marido dela, meu marido, teu servo, morreu, ou seja, ele não existe mais. Ele morreu. Mas mesmo morto, é o meu marido. Ela não trocou ele. Meu marido. Então é uma mulher viúva que a crise bateu na casa dela. Levou primeiro o seu marido. Ele foi embora. Meu marido. Teu servo, ele servia a ela como marido e era servo de Deus, servo do profeta Eliseu. Ele servia a Deus na pessoa do profeta Eliseu. Morreu. Mesmo sendo um bom pai, mesmo sendo um bom marido, sendo um bom filho, mesmo frequentando a escola de profeta, a morte bateu na casa desta mulher. Bateu na casa deste homem e ele morreu e ela ficou viúva. Então, ou seja, não estamos isentos de passarmos por dificuldade, por tribulação, por momentos difíceis, mesmo servindo a Deus. A vida cristã não é uma redoma de vidro, não é um parque de diversões, estamos sujeitos às intempéries da vida. Meu marido, teu servo, olha só, antes de servir a Eliseu, era marido dela, servia a ela, amava ela,
cuidava dela, porque se mesmo de morto ela dando testemunho, então é sinal que ele era realmente um bom marido. Mas mesmo sendo um bom marido, não isentou ele da morte. Ele morreu sendo um bom marido. E o testemunho como bom marido continua falando, mesmo depois de morto. Teu servo, ele servia também a Eliseu. Da mesma forma que ele servia em casa, ele servia na igreja. Ele servia ao próximo, ele servia ao outro. Porque quem não serve para continuar vivendo. Teu servo morreu. E tu sabes que o teu servo, tu sabes que o teu servo, ou seja, você conhece a história dele. Ele construiu uma história conhecida aos de fora, não apenas aos de dentro, mas aos de fora. Tinha um testemunho, tinha uma história. O teu servo temia ao Senhor. Você sabe, Eliseu, que ele temia ao Senhor. Ele tinha créditos contigo e tinha crédito com Deus. Por quê? Ele temia ao Senhor. Porque ele temia ao Senhor, ele me servia. E ele servia a Eliseu. Porque temia ao Senhor, por causa do temor ao Senhor, a maneira dele demonstrar que ele temia ao Senhor era servindo ela como esposo e servindo a Eliseu como servo. A vida dele era servir. Servir primeiro a sua casa e servir ao profeta. Servir a Deus na pessoa do profeta. Tu sabe que o meu marido, teu servo, tinha uma história. Mas não nos isentou de problema, porque e veio o credor, depois da morte do meu marido, veio o credor. Essa é a terceira vez que ele vem. Das duas primeiras ele veio, da primeira vez o credor veio e anunciou que tinha uma dívida. Meu marido havia deixado uma dívida. Da segunda vez ele veio e levou algumas coisas embora. Mas ele veio a terceira vez, porque o que ele levou não foi suficiente para quitar a dívida. E o credor veio para quê? Para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Aqui está servos, mas é escravos. Para serem servos, para serem escravos. E isso dentro da lei. Levítico vai dizer que vai legislar sobre isso. Uma pessoa poderia se fazer de escravo, ser tomado como escravo para quitar uma dívida, ou se fazer de escravo para poder ganhar alguma coisa, mas tinha um limite de 7 ou a 50 anos, ou seja, 49 anos, no 50º ano, o ano do jubileu, o ano do resgate, a pessoa devia ser restituída novamente. Fazem para ela uma proposta. Olha, você não tem esposo, você não tem nada, não tem posse, não tem família, não tem ninguém. Faz o seguinte, nós vamos levar seus 2 filhos para serem escravos durante 50 anos, depois a gente devolve ele. É a proposta. E quantos têm caído na proposta quando vem problemas? O inimigo se apresenta com a bandeja de propostas. Mas ela vai a Deus, na pessoa do profeta Eliseu. Ela não aceita essa proposta. Parece uma boa proposta, mas ela não aceita essa proposta. Porque ela aprendeu com seu esposo que existe Deus. Há um Deus em Israel que cuida dos seus. Ainda que ela não entenda, mas ela crê que existe um Deus que pode solucionar o problema dela. E esse Deus é representado por um homem, o profeta Eliseu. O profeta Eliseu. Então ela vai até ele, coloca para ele a situação, o que está acontecendo, e coloca a proposta que o inimigo deu. Ela então deixa o credor na porta, porque o credor não pode entrar. Isso mostra que toda prova que nos sobrevém, ela tem limite. Deus colocou um limite. Deus sabe até onde nós podemos aguentar. Existe um limite. E também o credor não impediu ela de ir a Deus, de ir buscar a solução do seu problema. Ela disse, espera um pouco aí, fica aí, que eu volto já com a solução do meu problema. Eu vou a Deus. E quando eu voltar, eu vou buscar com a solução do meu problema. Mas os meus filhos você não vai tocar. Nos meus filhos você não vai levar. Os meus filhos vocês não vão levar.
E ela foi até Eliseu. Olha o versículo 2. Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Opa, peraí. Mas ele é profeta. Mas profeta não sabe tudo. Quem usa o profeta é Deus, não é o profeta que usa Deus. Mas é Deus quem usa o profeta. E aqui mostra uma coisa interessante que falta muito em nossos profetas hoje em dia. É a humildade para reconhecer que é um ser humano. É profeta, mas é um ser humano. Eliseu era um homem, como eu e você. Era um homem dependente de Deus. E ele pergunta: o que te hei de fazer? Isso mostra a humanidade do profeta Eliseu. Ele não era um super-herói, um guru, um coach. Não, ele era um homem antes de ser profeta. Mas de repente, o seu chamado, o seu dom se manifesta. Ele diz: dize-me, o que é que tens na igreja? Não. O que é que tens na casa da vizinha? Não. O que é que tens no Facebook, no WhatsApp, nas redes sociais? Não. O que é que tens em casa? Olha só. O que é que você tem em casa? O que você tem em casa? Em casa. Você tem alguma coisa em casa? Em casa. O que é que você tem em casa, meu irmão? Você que está passando por esse problema, minha irmã. O que é que você tem em casa? Não na igreja, porque na igreja temos muitas coisas, né? Temos adoração, temos hinos, cantos espirituais, temos salmos, profecias. Mas em casa, o que é que tem em casa? E ela disse: tua serva. Grife isso aqui, ó. Tua serva. Opa, há uma progressividade aqui. O marido era teu servo. E agora ela também é tua serva. Ou seja, eu estou disposta a continuar a história que Deus começou na nossa vida, que é servir. Tua serva não tem nada em casa. Levaram tudo. É a terceira vez que eles vêm. E agora eles querem levar os meus filhos, porque não tem nada. Eles levaram tudo. Senão uma botija de azeite, que para ela não era nada. Para ela não era nada. Uma botija de azeite, cerca de 700 ml de azeite. Na cabeça dela aquilo não era, mas ela tinha. O que é que você tem em casa? Você tem um marido. Para você talvez não seja nada, mas é da onde Deus vai fazer um milagre. Você tem uma esposa. Talvez para você não signifique nada, mas é daí que Deus pode usar para fazer um grande milagre. Você tem filhos. Ainda que esteja numa vida errada, mas você tem filhos. E é daí que Deus vai fazer alguma coisa. É o suficiente para Deus fazer um milagre. Nós temos mania de minimizar aquilo que temos, de diminuir muitas vezes aquilo que temos, que aos nossos olhos não significa nada. Mas muitas vezes aos olhos de Deus é o suficiente para que o milagre possa acontecer na nossa vida. Uma botija de azeite, só isso que eu tenho em casa. Para mim não é nada, comparado à dívida que eu tenho. Então disse ele, olha que coisa interessante: vai. Se você quiser riscar aí, risque. Vai, não diz fica. Ele não diz eu vou orar, vou buscar, vou te dar 7 passos. Vamos fazer uma campanha. Não, 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 não. É profeta, não é pai. Eliseu é profeta, não é guru. Não é um mentor. Ele é um profeta. O problema é dela. E aonde o problema está é onde ela vai resolver o problema. Porque a experiência aqui é dela. É ela, Deus e os problemas. Já que ela é serva, vamos ver até onde vai essa servidão. Vamos ver até onde ela está disposta a servir de verdade. Porque uma das características de quem serve é a obediência. Vai. Pede emprestadas. Se é emprestadas, não é dela. Ela vai ter que devolver depois. Pede emprestadas.
de todos, não é de alguns. Vamos ver se realmente a sua casa temia ao Senhor. Vamos ver se realmente o seu esposo temia ao Senhor. Vamos ver se realmente ela temia ao Senhor. Como é que estava o testemunho dela na vizinhança? Todos. Olha só. Os teus vizinhos. Ela vai ter que se expor por um breve tempo. Pessoas vão ficar sabendo o que está acontecendo por um breve tempo. De todos, todos. Não deixe ninguém de fora. Envolva todo mundo no milagre. Todo mundo precisa participar disso aí por um pouco tempo. Os teus vizinhos, vasilhas vazias, ou seja, mas não pede ajuda para ninguém. Pede vasilhas emprestadas, mas vazias, para depois não falar que ajudou aí no milagre, né? Que ajudou alguma coisinha, que tinha um pouquinho, porque aqui a glória era de Deus. E aquelas pessoas teriam que ver que verdadeiramente aquela família temia ao Senhor. Era um testemunho. Muitas vezes Deus nos coloca nas mãos de algumas pessoas para ver como é que está a nossa amizade, quantos amigos nós temos, quantas pessoas nós temos do nosso lado no momento de dificuldade, porque são pessoas que Deus usa para nos abençoar. Muitas vezes Deus usa por meio de pessoas. Deus faz um milagre na nossa vida por meio de pessoas. Deus abençoa pessoas para nos abençoar. E Ele diz, olha, vasilhas vazias, não poucas, ou seja, não limite. Porque o milagre de Deus é proporcional à minha e à sua fé. Não limite o poder de Deus. Não pede pouca não, pede muita. Pede muita. Pede muita. Muita, muita. Porque o que Deus vai fazer é sobremodo maravilhoso, estupendo. Pede muitas. Não pede poucas não. Exercite a sua fé, porque o milagre é proporcional. Se você tiver muita fé, muito milagre. Pouca fé, pouco milagre. Depois que você tiver feito tudo isso, vai dar trabalho? Vai. Mas você é servo, então você obedece. Vai ser difícil, é pesado? Vai. Mas você está num caminho de obediência. E o caminho de obediência é um caminho gerador de milagres. É uma incubadora de milagres. A qualquer momento o seu milagre vai nascer por causa da obediência. Então entra, agora sim. Você se expôs, saiu para fora, agora você vai entrar. Fecha a porta. Já se expôs demais, já passou o tempo de se expor. Agora é o momento de se fechar. O momento de se resguardar. Sobre ti e sobre os teus filhos. É sobre você, seu marido e seus filhos. Você e seus filhos. Você e seu marido. Você e sua mãe. Você e seus pais. Só. Ninguém mais. Nem credor precisa ficar sabendo, nem vizinho precisa ficar sabendo. Não. Fecha a porta, porque é uma coisa interessante que ele está fazendo um princípio aqui que Jesus vai ensinar lá na frente. Quando orares, entra em teu quarto secreto, fecha a porta e teu pai que te vê no oculto e no secreto te recompensará. Olha que coisa interessante. E ele gostava desse esquema de milagres às portas fechadas, né? Temos outros milagres relatados com Eliseu, né? Fechando as portas fechadas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Tem coisa que é só para você e a sua casa. Tem experiências que é só você e a sua casa. E deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Porque o que vai acontecer na sua casa é algo que aos olhos de quem está do lado de fora é impossível, é loucura. Então é melhor mesmo ficar você e sua casa e a sua família. E põe a parte que estiver cheia. Encheu essa, coloca de lado. Encheu essa, coloca de lado. Para que o quê? Para que as vazias sejam identificadas. Senão corre o risco de você encher e olhar todas e achar que está tudo cheio, mas não. Porque quando as vasilhas vazias são expostas, é sinal que elas precisam ser cheias. Por isso que muitas vezes a gente fica de lado quando a gente está vazio. É importante porque é sinal que nós vamos ser cheios. Você está me entendendo, não é verdade? Então põe a parte que estiver cheia para que as vazias se manifestem. E o que temos hoje de vasos vazios profetizando não é brincadeira.
que temos hoje vasos vazios, parecendo que estão cheios, nos congressos, nos movimentos, né? Estão lá, levantam as mãozinhas, adoração, worship. O cheio levanta as mãos, o vazio também levanta, porque ele não quer se expor. Ele não quer que ninguém reconheça que ele está vazio. Você quer saber se uma pessoa está vazia ou cheia? Peça para orar. Peça para ler a Bíblia, para trazer uma palavra. Então coloque a parte que estiver cheia. Para quê? Para que as vazias possam ser reconhecidas e assim serem cheias, porque esse é o desejo de Deus. Não é te expor, não é te constranger, mas te encher do azeite. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar. Partiu, pois, dele. Partiu, pois, dele, ó. Saiu, já recebeu uma palavra, estou debaixo de uma palavra. Ela recebeu uma proposta, ele então tem um princípio para ela. Porque até que a proposta, até que o propósito de Deus se cumpra, princípios precisam ser executados, exercidos, cumpridos. Então Eliseu vai colocar para ela os princípios aqui que foram colocados. E ela fez, partiu, pois, dele. Opa, agora é ela e não levou o profeta. O profeta não foi na casa dela. Não ficou acompanhando ela, dando mentoria para ela. Ele ficou. Ele é profeta. E ela foi segundo a palavra do homem de Deus. Segundo a palavra de Deus, por meio do homem de Deus. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Ela fez exatamente como ele falou. E ele lhes trazia as vasilhas e elas enchia. Todas as demandas que os filhos traziam para ela eram supridas. Você, meu querido e minha querida, as demandas que são trazidas até você, como é que são? São vazias? São satisfeitas? São cheias? Ou infelizmente as pessoas se decepcionam? Esperam que você esteja cheio, mas na realidade você é um vaso vazio. Faz barulho como se estivesse cheio, mas na verdade está vazio. Então quando uma pessoa traz uma demanda para ser cheio, sai de lá vazio, porque você está vazio. Viu a importância de colocar de lado as que estão cheias para que as vazias se manifestem? Você é um vaso vazio ou um vaso cheio? Aqui é o pequeno enchendo o maior. É uma pequena botija que vai encher vasos. Talvez para você o que você tem não signifique nada, mas é o suficiente para suprir as demandas, as necessidades daqueles que se apresentam. Muitas vezes gente grande Deus vai colocar diante de você para que tenham as suas demandas ali satisfeitas. E aí, se você estiver vazio, como é que vai ser? Não é? Partiu sobre seus filhos, eles traziam as vasilhas e enchiam. Muitas vezes os filhos trazem demanda para os pais e voltam vazios, frustrados. Muitas vezes os pais vêm com algumas demandas para os filhos e voltam vazios. Tem muitas ovelhas que vão com demandas para os seus pastores e voltam para casa vazios. Vazios, porque eles estão vazios. E as ovelhas voltam para casa vazios, sem saber o que fazer. Não sabe como agir diante do problema, da adversidade. Mas essa mãe não, porque ela tinha alguma coisa, ainda que fosse pouco, mas em obediência a Deus, todas as demandas que os filhos traziam eram satisfeitas. E sucedeu que cheias foram as vasilhas, olha só, cheias foram as vasilhas, os vasos, disse ao seu filho, ela gostou tanto do negócio, olha que coisa interessante, olha que bacana aqui. Traze-me ainda uma vasilha. Porém ele disse, não há mais vasos, mais vasilhas alguma. Então o azeite parou. Não acabou, o azeite parou. Porque foi proporcional a ela, não tem mais vasilha alguma. Se era 300 vasilhas, as 300 foram cheias. Por quê? O que é de Deus não acaba. Mas é segundo a sua fé, segundo a tua determinação, o seu propósito, o seu posicionamento. Se ela se posiciona um pouco mais, ela teria mais vasilhas. Mas como ela não tem mais vasilhas, então o problema não é o azeite, são vasilhas. O azeite nunca acaba, mas os vasos e as vasilhas são poucos. Porque nem todo mundo quer se encher.
Então o azeite parou. Por que parou? Porque não tinha mais vasos. Porque não tinha mais vasos. Você é um vaso de Deus. Você está cheio ou está vazio? Se você está cheio, procure mais vasos. Peça a Deus para que envie vasos vazios, para que através de você sejam supridos, sejam cheios. Mas não seja um vaso vazio. Seja um vaso cheio. Ainda que seja pouco, ainda que o seu dom para você não signifique nada, mas é o suficiente para sobrepor a vida de milhões e milhares de pessoas. Parou. Não acabou, mas parou. Por quê? Porque não tinha vaso. Então os recursos do céu são inesgotáveis. Mas a predisposição do homem, da minha parte, a sua muitas vezes são ineficazes. Nós limitamos o poder de Deus. Por isso que muita coisa não acontece hoje em dia em nossas igrejas, porque nós limitamos o poder de Deus. Nós achamos que até aqui está bom, nós não queremos envolver mais, não queremos ir mais. E Deus tem muita coisa para nós, para mim e para você. Então ela veio, olha só, ela voltou ao homem de Deus e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele, e ele falou com ela, olha, vai, não diz fica, ele disse vai. Lembra que ele é um profeta? Não é um guru? Se no momento que ela precisava ele disse vai, agora que ela está no momento bom, ele não disse fica, ele disse volta de novo. Vai. Porque é lá, é você e Deus, é lá. É você e Deus e a sua família, é você e Deus e os seus vizinhos. Vai. Vai. O que eu faço agora? Vai, vende o azeite, vende, paga a dívida. Não é para viajar, não é para gastar, mas é para pagar a dívida. Porque não adianta nada ser abençoado por Deus e ainda continuar com dívidas. O que adianta na igreja pegar fogo, relampear, sapatear, mas tem dívida ainda com o esposo, tem dívida com a esposa, tem dívida com os filhos, tem dívida com o sogro, com a sogra, tem dívida com o patrão, tem dívida com os colegas de trabalho, tem dívida com os seus vizinhos. É uma pessoa cheia de Deus, Deus tem abençoado, Deus tem aumentado, Deus tem prosperado, mas está em dívida com alguém. Talvez é uma dívida emocional, é uma dívida de família. Paga a tua dívida. Deus te abençoou, paga a dívida. Para quê? E tu e teus filhos vivei do resto. Final de ano daí está chegando. Muitos ainda com dívida. Vai para a praia, vai para outros lugares, vai para grandes banquetes, grandes festas. E o credor está lá, está de olho. Ainda mais hoje, por causa das redes sociais, a gente fica sabendo, né? A gente vê muitas coisas. A pessoa está em dívida, mas está postando, né? Uma boa comida num bom restaurante, andando de Uber para cima e para baixo, andando de táxi, fazendo isso, fazendo aquilo, comprando celular, comprando isso e aquilo outro, tal, não é errado. Mas desde que você não tenha dívida para pagar, mas se você tem, honre a Deus, paga a tua dívida. Passe um testemunho para as pessoas. Paga a tua dívida e vivei, ou seja, tem pessoas sobrevivendo em vez de viver. Paga a tua dívida e vive do resto, que o resto de Deus é suficiente, porque esse é o propósito de Deus. Qual que é o propósito de Deus? É viver. O propósito de Deus é viver. Viver. Viver em paz. Paz emocional, paz financeira, paz familiar, paz ministerial, a paz no trabalho, né? Crescimento em todas as áreas, viver em paz, sabendo que nós temos inimigos, mas nós não somos inimigos de ninguém. Se você conhece um cristão que é inimigo de alguém, está errado, ele não é um cristão ainda. A igreja ela tem inimigos, mas a igreja ela não é inimiga de ninguém. Ela não é inimiga de ninguém, porque o propósito, por isso que nós cumprimos o quê? Por isso que nós cumprimos os princípios. Por isso que nós cumprimos princípios. Por isso que nós cumprimos princípios. Princípios. Para quê? Para viver. Nós cumprimos princípios porque queremos o quê? Um propósito. Qual é o propósito? É viver. Então veio ela, fez saber o nome de Deus e ele disse, vai, volta, não fica não, vai, volta. Vende o azeite, negocia, paga a tua dívida
quita a tua dívida com todo mundo, devolve as vasilhas que você pediu emprestada, e tu e teus filhos vivei do resto. Tu e teus filhos vivei do resto. Eu poderia falar aqui, se você quiser arrumar um marido, ou alguém de novo, né? Mas tu e teus filhos vivei do viva. E eu quero terminar aqui em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar. Que essa palavra possa falar forte ao seu coração. Compartilhe essa mensagem, esse vídeo com alguém. Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família tremendamente, em nome de Jesus. Se você está endividado, tem algum tipo de dívida com alguém, uma dívida emocional, financeira, uma dívida espiritual, em nome de Jesus, faça como essa mulher. Vai, resolva o problema, quita a dívida, negocie o que Deus te deu, quita essa dívida e vive do resto, que é o suficiente para viver a vida inteira. Viver, não apenas sobreviver, mas viver o milagre de Deus. Que esse milagre possa ser notório na vida da sua família, seus vizinhos, onde for, não apenas na igreja, mas que você possa sair do culto abençoado, sabendo que você não está em dívida com seu esposo, em dívida com sua esposa, com seus filhos, com seus familiares, com seus amigos, mas que você está bem, você está quite. Você não deve nada para ninguém. Porque a Bíblia diz, né? Não deveis nada a ninguém, exceto o amor com que ameis uns aos outros. Pague o amor que você deve a uns aos outros também. Essa é uma boa dívida, é o amor para com o outro. Pague essa dívida. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe tremendamente. Em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo com mais alguém que possa ser bênção na sua casa, na sua vida, na sua família. Viu? Se você é novo por aqui, né, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixa aí o seu like, o seu comentário é muito importante para a gente. Compartilhe com as demais pessoas e que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Querendo Deus, em nome de Jesus.